Fala Dev, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para você como configurar o seu projeto TypeScript ou JavaScript e o seu Visual Studio Code para fazer simplesmente isso aqui e ter seu código totalmente identado. Bora lá? Bom, primeiramente a gente vai instalar três extensões aqui no nosso Visual Studio Code. A primeira é a Editor Config, para a gente padronizar algumas coisas entre os editores, o ESLint, para a gente padronizar o nosso próprio código, e o Prettier, que vai trazer algumas configurações para formatar o nosso código quando a gente precisar. Depois, a gente vai iniciar o nosso package.json com o yarn ou o npm, se você preferir, e aqui dentro a gente vai gerar dois scriptzinhos, mas primeiro, antes de gerar esses scripts, claro, a gente vai ter que adicionar duas extensões, que é o TypeScript e o TS Node Dev, como dependências de desenvolvimento. Os scripts serão o build, para a gente buildar o nosso repositório TypeScript para JavaScript. A gente vai utilizar o comando tsc e o servidor de desenvolvimento, que eu vou utilizar aqui dev server, que vai ser tsnode dev, e a pasta principal do nosso projeto, que vai ser a .src. Aqui nesse dev server a gente pode passar algumas configurações extras para aumentar um pouco o tempo para a gente, na verdade, diminuir um pouco o tempo de compilação do nosso projeto TypeScript, né? A gente pode passar a flag transpile only, que ele vai evitar compilar e vai somente transpilar, e o ignore watch, para a gente ignorar alguns arquivos. E os arquivos que a gente vai ignorar são todos os arquivos do Node Modules. Agora a gente inicia o nosso tsconfig.json com o yarn tsc-init. Ele vai gerar esse arquivinho aqui. Dentro desse arquivinho a gente vai configurar duas coisas: o repositório de saída e o repositório de entrada. O repositório de entrada, que é o root_dir, é onde a gente vai construir o nosso código. No caso vai ser o /src. E o repositório de saída, onde vai estar o código JavaScript compilado, será o dist. Aqui embaixo também a gente pode passar outra coisinha depois desse objeto compiler options aqui, que é o exclude. O que a gente vai passar no exclude? Por enquanto, somente o Node Modules. Bom, se você instalou aquela extensãozinha Editor Config, quando você apertar com o botão direito aqui no diretório do seu projeto, você vai ver esse arquivo aqui, generate.editorconfig. A gente vai gerar ele e vai alterar essas duas configurações aqui, insert final new line e trim trailing white space. Essa primeira opção aqui, Trim Trailing White Space, vai remover qualquer espaço em branco que você colocar no fim da linha. Então, se tiver isso aqui, ele já vai remover quando você salvar o arquivo. A gente vai configurar essa opção de salvamento automático, né? E esse Insert Final New Line vai inserir uma nova linha vazia no fim do arquivo do projeto. Depois disso, finalmente, a gente vai iniciar o ESLint. Então, a gente vai dar um yarn add ESLint como dependência de desenvolvimento. Depois de instalado, a gente vai gerar o nosso arquivo slintrc com yarn slint-init, da mesma forma que a gente fez com o projeto TypeScript. Quais padrões a gente vai escolher aqui? Bom, a gente vai escolher para verificar a sintaxe, encontrar problemas e forçar padrões de código. A gente vai utilizar o import-export do JavaScript. A gente não vai utilizar React nem Vue.js. A gente vai utilizar TypeScript. A gente vai rodar no Node e não no browser. Então aqui você aperta espaço para desselecionar o browser e selecionar Node. A gente vai utilizar um guia popular de estilos do Airbnb. E a gente vai criar o nosso arquivo config em JSON. Se você estiver utilizando Yarn, quando aparecer esses scriptzinhos aqui, essas extensões, né, esses módulos, você vai clicar em não quando ele pedir para instalar com npm. E você vai vir aqui, dar um yarn add e vai instalar essas extensões aqui. Você pode remover se você quiser. Na verdade, eu acho que é necessário, né? Você remover o ESLint daqui, porque a gente já instalou, né? E instalar eles como dependência de desenvolvimento, claro. Você pode passar a flag -d aqui no final e ele vai instalar tudo no dev dependencies. Bom, depois de gerado o nosso slintrc.json, a gente vai vir aqui na parte de baixo em rules e vai colocar uma regrinha principal para a gente poder não precisar colocar a extensão .ts nos arquivos que a gente for importar no nosso código, né? Então o que a gente vai fazer? Import/extensions, dois pontos, abre uma lista, error, vírgula, ignore packages,
vírgula, a gente vai passar um último objeto aqui que vai ser o ts never, para a gente nunca precisar colocar .ts no fim dos arquivos. Só que só isso aqui não é suficiente, porque por padrão o ESLint não vai reconhecer arquivos TypeScript, então a gente vai precisar instalar outra extensãozinha que vai resolver esses problemas de importações, que ela é yarn add ESLint import resolver TypeScript, como dependência de desenvolvimento também. Depois de instalado, a gente vai abrir um novo objeto aqui depois de rules, chamado settings. E esse settings vai ter o import /resolver, e dentro dele a gente vai colocar um objeto TypeScript com objeto vazio, né, que a gente não vai passar nenhuma configuração aqui para esse esquema de importação. E agora a gente vai configurar o Prettier, que é outro padronizador de código, que vai funcionar junto com o ESLint. Então a gente vai instalar o yarn add Prettier, a gente vai instalar uns plugins e algumas configurações dele que vão fazer ele funcionar com o ESLint, né? ESLint config Prettier e o ESLint plugin Prettier, como dependências de desenvolvimento também. Então a gente sobe aqui para cima um pouquinho e a gente vai ver que aqui em cima tem esse extends. Nesse extends a gente vai adicionar outras configurações para o ESLint funcionar com o Prettier, né? Então vai ser plugin, Prettier/recommended. Outra configuração também vai ser o Prettier @TypeScript-ESLint. E também a gente pode adicionar algumas configurações do TypeScript aqui, que serão a plugin, /TypeScript-ESLint/recommended e só, nessa parte de extends aqui. Aqui em plugins, a gente também tem que colocar o Prettier, beleza? E em rules, a gente precisa colocar o Prettier aqui também. Prettier/Prettier, eu vou colocar como error. Agora a gente pode configurar alguns padrões para o Prettier. A gente vai vir aqui no package.json, você pode criar um outro arquivinho aqui, mas eu não vou ensinar nesse esquema. Então a gente vai vir no package.json e em qualquer lugar aqui, eu vou colocar aqui em cima, a gente vai colocar o objeto Prettier. Beleza? Colocando o objeto Prettier, eu vou passar algumas configurações iniciais aqui, que é a arrow parents, que eu vou evitar, avoid, bracket spacing, para a gente colocar espaço entre as laterais dos objetos. Então eu tenho um objeto assim, ele vai ter espaço entre o conteúdo que tiver escrito aqui. São coisas pequenas, mas que fazem bastante diferença, né, na hora do código final, né? Então bracket spacing true, single quote, para ele forçar a gente a utilizar aspas simples, então a gente vai colocar true, e trailing comma all, que vai servir basicamente para a gente adicionar vírgula no fim dos objetos nos códigos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse objeto. Se fosse um código JavaScript, claro, o JSON por padrão não consegue suportar isso, mas no JavaScript o objeto consegue suportar essa vírgula. E é uma boa prática a gente colocar isso. Então a gente vai padronizar isso aqui. Outra configuração a mais aqui no Prettier do package.json é a gente colocar end offline com o padrão de acordo com o nosso sistema operacional, né? Eu vou colocar CRLF, que é o padrão do Windows, mas se você estiver utilizando Linux ou alguma coisa ou outro sistema operacional, né, se eu não me engano, o padrão vai ser LF. Mas eu vou deixar CRLF aqui porque é o que eu estou utilizando. Bom, eu estava dando uma analisada no código aqui e percebi que o ESLint estava obtendo alguns errinhos aqui relacionado a import/NoSQL, alguma coisa assim. Se você estiver obtendo esse erro, você vem aqui e altera a versão do ESLint para 7.2, provavelmente vai estar 7.3, né? Nas versões mais recentes talvez isso já tenha sido corrigido, mas se você altera para 7.2, exclui a sua pasta Node Modules, dá um yarn aqui no seu terminal e pronto, já vai estar todos os pacotes instalados novamente. Agora, uma última configuração que a gente vai precisar fazer, você aperta Ctrl Shift P, que você vai abrir essa abinha aqui do Visual Studio Code, você vem em Preferences Open Settings JSON. Se você não achar ela aqui, vem em Preferences Open Settings JSON que você vai encontrar ela aqui. Aqui dentro vai ter essas pequenas configurações aqui, todas essas relacionadas ao ESLint. Eu vou deixar
na descrição do vídeo ou nos comentários aí para vocês copiarem e colarem se necessitarem. Dá para alterar algumas coisas também. Depois disso tudo, para todas essas configurações funcionarem normalmente, você vai precisar reiniciar o seu Visual Studio Code, né? Então você dá um Ctrl Shift P, vem aqui em Reload Window e reinicia o seu Visual Studio Code. Agora, para testar se isso tudo está funcionando mesmo, vamos criar a pasta src e começar a escrever um código simples aqui. Index.ts, vamos dar um console.log teste, Ctrl S, você viu que ele corrigiu para aspas simples, ele colocou um ponto e vírgula no fim do código e inseriu uma nova linha, para você ver, Ctrl Z, Ctrl S, e está funcionando. Bom, no mais, então é isso, agora você já pode começar a escrever seu código. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.